Em entrevista coletiva após a sessão de hoje da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério elogiou o depoimento do coronel Elcio Franco e criticou a condução da CPI. O senador disse que o depoimento do coronel Elcio afastou as narrativas acusatórias da oposição, mas que o dia foi prejudicado pela votação intempestiva de requerimentos sem respeito ao regimento interno do Senado. O senador afirmou que considera os requerimentos nulos e espera que o presidente do Senado declare sua nulidade. O senador disse: ali foi um ímpeto de atropelar o regimento e atropelar aqueles que são da base para mostrar força. Eles fazem reuniões secretas com o grupo majoritário, levam senadores que sequer são membros e querem impor a decisão deles. Foi o que eles fizeram hoje em total desrespeito ao colegiado, ao grupo que representa a base do governo na CPI. Questionado sobre o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, o senador afirmou que o governador terá uma oportunidade de esclarecer ao seu estado e ao Brasil o que ocorreu. Marcos Rogério lembrou que há acusações muito graves de corrupção e que a Polícia Federal já fez operações no estado e que, caso o governador tenha interesse em relatar a verdade, a CPI é uma oportunidade. Questionado sobre o habeas corpus pedido pelo governador ao STF, Marcos Rogério lembrou: noutros tempos, quem recorreu ao Supremo foi rotulado como culpado. O senador Eduardo Girão apontou a necessidade de convocar o ex-ministro Carlos Gaba para esclarecer sobre a compra de respiradores pelo Consórcio do Nordeste, lembrando que os recursos federais foram enviados para atender ao povo nordestino, mas não se converteram em qualquer benefício à saúde da região. Assista. Boa noite, senador. Senador, como o senhor avalia o depoimento do ex-secretário Elcio Franco de hoje? Olha, foi um depoimento com muito conteúdo, né? O coronel Elcio veio à CPI, respondeu todos os questionamentos, enfrentou, né, todas as provocações e foi um depoimento esclarecedor. Tratou sobre a aquisição de vacinas, tratou sobre a situação no estado do Amazonas, enfim, foi realmente um depoimento de muito conteúdo. Por ter sido o secretário executivo do Ministério, né, tinha conhecimento de todas as tratativas, apresentou ali a linha do tempo, o papel do Ministério da Saúde, a decisão do governo com relação tanto à aquisição de vacina, como com relação ao auxílio aos estados e municípios com suporte de respiradores, de oxigênio. Portanto, foi para mim hoje um dia muito esclarecedor para a CPI. E qual a expectativa com o depoimento do deputado Osmar Terra, já que há indicação de participação de um suposto gabinete paralelo? Olha, hoje, assim, embora por um lado nós tivemos um depoimento esclarecedor e que afasta as narrativas acusatórias da oposição, do coronel Elcio, por outro lado foi um dia triste para a CPI, porque foram pautados de forma antirregimental requerimentos de convocação sem obedecer o prazo de publicação. Portanto, os requerimentos votados e aprovados no dia de hoje de convocação, para mim, são nulos. Eu apresentei agora há pouco uma questão de ordem ao plenário do Senado Federal para que o presidente do Senado torne nulos, sem efeito, os requerimentos que foram votados hoje para a convocação de depoentes que não tenham obedecido o prazo regimental. O grupo de oposição tem maioria na CPI, mas eles não estão acima do regimento interno do Senado Federal. É preciso respeitar as regras. E sobre o governador do Amazonas, né? Ele acionou o Supremo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual a sua opinião para não depor na CPI? Olha, o governador do estado do Amazonas terá amanhã uma oportunidade de esclarecer ao seu estado e ao Brasil, mas sobretudo trazer à CPI esclarecimentos sobre aquelas acusações graves que pesam contra ele no seu estado. Houve uma crise muito forte na saúde do Amazonas, perda de vidas, um sistema que entrou em colapso e, a par de tudo isso, tivemos operações da Polícia Federal apontando
para suspeitas de práticas criminosas, superfaturamento, contrato fictício, desvio de finalidade e tantas outras coisas. Então é preciso que ele venha aqui prestar esclarecimentos à CPI, trazer a sua versão sobre esses fatos graves. O fato dele recorrer ao Supremo Tribunal Federal é um direito que lhe assiste, né? Enquanto alguém que se sente, de repente, ameaçado, constrangido. Agora, em outros tempos, quem recorreu ao Supremo, né, para ficar calado foi rotulado como culpado. Seria uma exceção nesse caso? Eu acho que recorrer ao Judiciário é um direito, né, de quem é demandado, é um direito de quem se sente molestado. Mas numa situação como essa, respeitosamente, não acho que seja o melhor caminho. O melhor caminho aqui é enfrentar os fatos, apresentar o seu depoimento, os seus argumentos com a verdade, a não ser que realmente não queira declinar a CPI aquilo que praticou, aquilo que fez no estado do Amazonas. Obrigada, senador. Senador, boa noite. Boa noite. Luiz Calcanho do Correio, só uma pergunta. Queria que o senhor detalhasse um pouco melhor que quebra de regimento foi essa, tendo em vista que, conversando com a oposição, alguns senadores destacaram que essas manobras são muito comuns e nunca são contestadas quando ocorrem, por exemplo, no plenário, contra a minoria, contra a oposição, contra partidos de esquerda. A oposição usou o termo correto, essas manobras, porque é uma manobra regimental. Desde o início, nos trabalhos da CPI, nós firmamos o entendimento de que requerimentos com pedido de informação, nós votaríamos sem observar, né, o rigor regimental, com a publicação da pauta com 2 dias de antecedência. Mas em relação às convocações, em relação à quebra de sigilos, nós exigiríamos que se cumprisse o regimento interno. O que nós solicitamos não é nada mais do que o cumprimento do regimento. Veja, você numa CPI, sobretudo quando você está tratando de convocação de depoentes, você tem que obedecer o devido processo legal. Você está tratando da quebra de sigilos, você tem que obedecer o devido processo legal. Agora, apresentaram requerimentos de convocação de depoentes ali na hora da sessão. O autor leu lá da bancada o nome de quem seria convocado e mandou para a mesa. E o presidente incluiu extra pauta, pautou, votou, e aí? O que nós fizemos ali foi dizer, olha, tem que cumprir o regimento. Querem avançar nessa linha, né? Porque eles a todo tempo tentam convocar aqui pessoas que são contra o governo federal, são contra o governo do presidente Bolsonaro. Querem fazer, faça, mas obedeçam o regimento. Não conte com os senadores que estão ali, que são da base do governo, para a prática de manobras antirregimentais. Fiz a questão de ordem agora há pouco ao presidente do Senado, espero que ele, a par do regimento, à luz do regimento, anule essas decisões e restabeleça o devido processo legal no âmbito da CPI. E qual é o prazo? Qual é o prazo mínimo? Prazo? O prazo mínimo para apresentar a quebra. O prazo regimental são 2 dias úteis. E isso vinha acontecendo, ele vinha respeitando isso. No dia de hoje, ele resolveu simplesmente ignorar o regimento, atropelar o regimento, atropelar os senadores que faziam apelo a ele e votar de forma abrupta, extemporânea, esses requerimentos, alegando que havia urgência. E aí eu perguntei a ele se ele convocaria para amanhã o depoimento dessas pessoas. Ele disse não, o depoimento dessa semana, de até sexta-feira, já está tudo marcado. Não haveria prejuízo nenhum de se deliberar ou no dia de amanhã, ou na próxima sexta-feira, ou na próxima terça-feira, porque os depoimentos dos próximos dias já estão marcados. Mas não, ali foi um ímpeto de querer atropelar o regimento e atropelar aqueles que são da base do governo para mostrar força. Eles fazem reuniões secretas com o grupo majoritário, levam senadores que sequer são da CPI, não são membros, discutem, decidem e quando chega ali, chegam e querem impor a decisão deles. Foi o que eles fizeram hoje, em total desrespeito ao colegiado,
ao grupo que representa hoje a minoria na CPI. Muito obrigado, senador. Obrigado. Senador Marcelo Montanini, do Metrópolis, tudo bom? Tudo bem. Uma dúvida, que é 2 em 1, na verdade. A respeito do depoimento de amanhã, não sei se vocês já receberam alguma informação sobre habeas corpus e tudo mais, do governador Wilson Lima, e eu gostaria de saber a sua expectativa, tanto em relação ao habeas corpus, quanto em relação ao depoimento. Bom, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, não se chegou aqui nenhuma informação de que o Supremo tenha dado alguma decisão. A informação que se tem é de que houve o ingresso no Supremo Tribunal Federal tentando evitar de vir a CPI, ou se vier, ouvindo, ter a possibilidade de permanecer em silêncio. Mas não há notícia até esse momento de alguma decisão do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que realmente o governador compareça à sessão, preste o seu depoimento e esclareça os fatos, as acusações graves que pesam contra ele. Tanto no caso do governador do estado do Amazonas, quanto os demais governadores que estão convocados pela CPI. Mas quais os pontos exatamente? Imagino que desvio de recurso, a crise de Manaus, mas o que vocês, sobretudo a base governística, o que vocês esperam tirar dele? Não, assim, o liame da CPI é justamente o recurso federal que foi encaminhado a essa unidade da federação e às demais. O que gera competência para a CPI investigar, para a CPI atuar, é justamente a presença de recurso federal. Aonde há recurso federal, é atraída a competência federal para investigar, tanto da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União, quanto da CPI. Então, o caminho é seguir o caminho do dinheiro. É isso que vai acontecer. Agora, no caso do Amazonas, nós tivemos uma crise sanitária gravíssima, com consequências para a sociedade, e o governador sofreu lá algumas operações da Polícia Federal que apontam para indícios gravíssimos de prática de crimes contra a administração pública, atos apontados como atos de corrupção. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite, senador. Senador, como o senhor avalia o depoimento de hoje do ex-secretário Elcio Franco? Olha, é um depoimento esclarecedor, foi muito firme, ele é muito preparado e trouxe informações importantes para a gente, né? Eu acho que é um dia emblemático. Esse dia da CPI de hoje é um dia muito emblemático, porque nós conseguimos votar um requerimento meu que eu vinha tentando há muito tempo para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, né? Já que é um dos requerimentos que deu origem à CPI para rastrear o dinheiro de estados e municípios, dos bilhões que foram destinados do governo federal para estados e municípios, e ficou muito claro ali, fiquei isolado, né? Então tentei chamar a Polícia Federal, o voto foi conhecido de todos, e amanhã foi prometido que se vote a vinda do Consórcio Nordeste, através do seu diretor executivo, Carlos Gabas, que é o que a população brasileira está querendo saber. E hoje as perguntas que eu fiz para o doutor Elcio, fiz de vacinação e também dessa questão da corrupção, que também mata, ele revelou o valor dos respiradores comprados pelo governo federal. E olha só que interessante, olha só, uma simples comparação já dá um valor aí 3 vezes mais que o Consórcio Nordeste pagou, 300 respiradores da indústria da maconha, da indústria, é bom deixar isso muito claro, de empresa que comercializa produtos à base da droga da maconha, e esses respiradores nunca foram entregues. O dinheiro do povo nordestino foi antecipado pelo Consórcio Nordeste, mesmo o governo federal tendo comprado 17 mil respiradores. Mas o Consórcio Nordeste foi lá em Miami e comprou esses respiradores que nunca chegaram, que caiu até o chefe da Casa Civil da Bahia, tem operação policial, né? E eu amanhã gostaria de ver esse requerimento votado,
né? Vou insistir novamente, assim como também o do ministro da CGU, da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para que possa trazer aqui para a gente dados sobre os cruzamentos de informação que ele já fez e já deu valores astronômicos de desvios de verbas públicas em vários estados da federação. E sobre o governador do Amazonas, do estado do Amazonas, ter pedido ao Supremo, né, para não depor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, nós esperamos que ele venha, né, depois de 1 mês e 1 semana de trabalho. É a primeira oportunidade que a gente está vendo de ouvir alguém relativo ao requerimento. E a gente vamos trabalhar aí nessa madrugada fazendo perguntas, porque há uma indefinição se o Supremo vai conceder a ele a possibilidade de não vir ou de ficar calado, né? Então a gente precisa realmente, as coisas no Brasil são dessa forma, tudo de última hora, né? E eu espero que o Supremo permita que ele venha aqui prestar esclarecimentos, porque a população quer toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Então, sinceramente, eu espero que ele possa esclarecer dados e que seja o primeiro de muitos que venham aqui, porque a impressão que me passa é que essa CPI não quer olhar a corrupção. Cada vez eu tenho mais consciência com relação a isso. É uma má vontade com esse assunto de rastrear dinheiro da corrupção, porque ela tem um fato aí, os fatos são determinados, eu relacionei as operações da Polícia Federal, né? Inclusive estava na pauta, a gente não pode esquecer, estava na pauta da semana retrasada para se votar prefeitos cujos municípios foram visitados pela Polícia Federal, mas estranhamente foi tirado da pauta, né? Então não foi votada ainda e ninguém fala mais nesse assunto. Eu vou continuar cobrando, porque eu estou aqui para defender o Brasil. O Brasil. Hoje ficou muito claro que eu não faço jogo nem de governo federal e nem de oposição. Nós estamos aqui para defender o povo brasileiro, para buscar a verdade com relação, seja de eventuais omissões e ações do governo federal ou também dos estados e municípios. Obrigada, senador. Obrigado. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, do Brasil. Mais um dia na CPI, infelizmente um dia com tempo perdido, com dinheiro perdido, do seu dinheiro de impostos. Porque a CPI trouxe mais uma vez o ministro da Saúde, Dr. Queiroga, para passar aí várias horas saindo do fronte, podendo estar avançando na campanha de vacinação, podendo estar visitando os estados e municípios, vendo estratégias, coordenando trabalhos com sua equipe. Ele veio ao Senado para responder as mesmas coisas que respondeu 1 mês atrás. Mas o pior, o que foi que fez às pressas a CPI reconvocar o ministro Queiroga? O fato novo. É surreal, mas é verdade. A Copa América. Trazer o ministro para discutir a Copa América é o fim da picada. Se a gente pegar o momento que a gente vive, e a CPI, que é da cloroquina, já virou CPI de tantos nomes, hoje é CPI da Copa América, porque o que foi discutido nesse dia de trabalho nosso foi a realização desse campeonato, que virou que se politizou, né? Uma disputa política, a CPI virando um instrumento político, quer barrar de qualquer forma, né? Enquanto esquece que essa coisa é independente se é contra governo, se é a favor de governo, não tem nada a ver. Esporte num ambiente altamente controlado, né? As pessoas todas testadas. E não esqueça que a gente está acompanhando campeonatos nacionais e internacionais ocorrendo aqui no Brasil. Vou dar alguns exemplos. Os campeões regionais de futebol, estaduais, todos nós já conhecemos.
Foi agora, no mês passado. A Copa Sul-Americana está acontecendo nesse momento no Brasil. A Libertadores da América nesse momento no Brasil. Tem até jogos aqui da área de ginástica, com seleções, recebendo seleções do Pan-Americano no Rio de Janeiro. Então, fora a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, Série A, B, C, D. Então, é algo assim... de uma hipocrisia, de uma demagogia que eu acho que nós chegamos no ápice. Querer politizar um campeonato desse que, por mais que o momento seja difícil, e é um momento difícil, mas de uma certa forma você receber um campeonato desse aqui é um cheque em branco no futuro, já que não tem risco sanitário nenhum, porque é tudo controlado, o ambiente ali de 50 mil pessoas no estádio, vai ter 300 apenas que estão trabalhando, o resto é transmissão. Por que eu digo que é um cheque em branco? Porque durante essas transmissões desses jogos, é normal se mostrar as belezas naturais do Brasil, é normal mostrar a hospitalidade, o sorriso do nosso povo. Então isso vai trazer, quando tudo isso passar, com a graça de Deus, vai trazer turismo, vai trazer renda, vai trazer emprego. E ainda tem um fator muito positivo, que é o psicológico, né? Você reúne a família para assistir os jogos em casa. E isso mostra que a vida está continuando. Isso, você expressando o seu amor pela sua nação, aumenta a imunidade, aumenta a autoestima, é uma coisa relacionada com a outra. Então, sem falar também numa cadeia produtiva que tem o futebol. Tudo isso é fundamental para a Copa América ser realizada no Brasil e levar um pouco de alegria, porque muitas vezes é a única alegria que a pessoa pobre vai ter. É justamente o lazer gratuito, porque vê os jogos pela televisão. Mas não, politizaram até isso, até o futebol, né? Então, eu acredito que foi um dia perdido, e o STF foi acionado, né? E vai decidir quinta-feira, que eu considero, com todo respeito a quem pensa diferente, uma invasão na competência do Executivo. Então, vai para o STF, que muitas vezes governa o país, no momento que a gente vive. E eu sou um crítico de decisões esdrúxulas, da atuação do Supremo Tribunal Federal, invadindo competência do Legislativo, invadindo competência do Executivo, como nesse caso. E acho que o Senado é corresponsável por isso, porque não toma uma atitude. Porque nós aqui, senadores, temos o poder de fazer uma CPI de lava-toga, de analisar impeachment de ministros, e a gente não faz. Aquela trava do mecanismo chamado foro privilegiado, que inclusive já acabou aqui pelo Senado, já passou pelo Senado, mas está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Então, é muito importante que a gente tire essa trava que blinda a corrupção, a impunidade, porque fica aquele círculo do infinito. Os senadores não investigam o STF, porque tem processo, e os ministros do STF não investigam o Senado. Então, fica essa blindagem que não é boa para o país. Que nós tenhamos sabedoria e que os ministros do STF deixem também os governadores vir, porque é um desejo do povo brasileiro que essa CPI finalmente, depois de 1 mês e 10 dias de trabalho, investigue corrupção, como foi na CPI do Mensalão e do Petrolão. Muita paz, continue firme, se mobilizando de forma pacífica, ordeira e responsável pelo bem da nação.